Disciplina de Introdução à Engenharia, do IFMG, dia 2 de julho de 2021. Hoje vamos fazer a segunda mesa redonda aqui, falar de engenharia na indústria, né? Para isso a gente trouxe duas pessoas, assim, que eu tenho a maior honra de ter aceito o convite, né? Que é o engenheiro Alexandre Noronha, aqui da Valorec, e o engenheiro Danilo Gomes, da Petrobras, né? Dois excelentes profissionais, tive a honra de estudar junto com eles, né, e às vezes aquela interação, assim, que a gente tem como colegas, né, aí vocês veem, né, passa a vida, passa os anos, né, a gente acaba interagindo, se encontrando novamente, quem sabe trilhando parcerias, trilhando também esse contato aí que é sempre bom. Então, para mim é uma honra de verdade receber aqui o Alexandre e o Danilo. Bom, então, só fazer alguns avisos bem rápidos aqui sobre a disciplina. Pessoal, não esqueça de registrar a presença lá no AVA, você só consegue registrar no horário da aula, então entra lá no AVA, registre sua presença, só vai ficar aberta até as 20h40, tá certo? Tem um fórum para vocês conversarem sobre o que a gente está falando aqui, para vocês também compartilhar, trocar ideias lá sobre tudo que a gente está falando, tá certo? E, bom, é isso. Vamos para a conversa. Então, só fazer uma introdução aqui também. A gente, no IFMG, né, o Instituto Federal, ele tem essa vocação, digamos assim, para pesquisa aplicada, para esse contato junto ao setor produtivo, né? Então, diferente de outras instituições que tem um foco maior em pesquisa básica e em gerar conhecimento, o Instituto ele busca se aproximar um pouco mais do setor produtivo, né? Essa é a nossa missão, né? Institucional, desde a lei de criação. E a gente tem tentado fazer isso com o nosso curso aqui em Betim, nessa área, numa área tão importante assim, para o estado de Minas Gerais, né? Que tem um setor produtivo bem ainda vigoroso, né? Apesar dos pesares, mas e a gente busca essa aproximação, então trazer gente aqui que realmente está vivenciando o dia a dia da engenharia junto com o setor produtivo é muito bom para a gente como instituição, para vocês como estudantes e para a gente também como professores, né, que acaba que a gente fica um tempo na academia, né, a gente precisa desse contato também. E a gente faz contato não só com essas palestras, mas também junto ao Polo de Inovação em Brapi, então, se tiver alguma demanda também da indústria por desenvolvimento de algum projeto, algum desenvolvimento técnico, assim, que necessite de envolvimento de professores aqui, a gente faz esse contato também. E em nome do IFMG, que eu quero agradecer de verdade, mais uma vez, né, a presença do Alexandre. O Alexandre, vamos começar com a sua apresentação. Eu vou deixar para você falar um pouco mais, melhor do seu histórico, tem uma experiência interessante aí na Valorec para compartilhar com a gente. Obrigado pela presença, Alexandre. A palavra é sua. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz de poder ter esse momento aí de compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, né? E poder, né, ouvir também aí como que está a evolução, né, da IFMG. Acho que é sempre legal ter essa interação indústria, universidade, né? Muito legal. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza. E é um caminho, assim, que eu acho que, né, falando de países, a gente tem muito para crescer ainda, né? Fortalecer essa interação aí. Sim, com certeza. Obrigado. Já está vendo a apresentação aí já? Estamos vendo. Engenharia na indústria. Beleza. Alexandre. Bom, primeira parte aí que eu, né, pensei em colocar, assim, inicialmente, né, como você comentou comigo, que a maior parte do público aí são pessoas que estão começando, né, o curso nos primeiros períodos, né, primeiro período, a maior parte. Historicamente, né, é um momento onde tem um índice de desistência muito grande, porque a turma, né, se vê aí
frente a um monte de cálculo, um monte de teoria, né, cálculo 1, 2, 3, derivadas, integrais, e aí começa a desmotivar, né, falar, pô, e aí, o que isso tem a ver com a minha rotina, né, muitos já estão, às vezes, até trabalhando, né, fala, pô, e aí, o que isso vai agregar, né, mas isso que eu posso dizer, assim, é que vai trazer uma base muito importante, né, para outras matérias ao longo do curso, né, vai servir para criar realmente um alicerce forte aí para todos, né, que forem fazer o curso, e quando chegar lá na frente, pegar as matérias realmente voltadas para engenharia de controle e automação, já vai ter tido, né, essa base forte. Então, o que eu, né, posso dizer assim não desanime, né, não percam esse foco, porque às vezes você fala, por que isso tem a ver, mas lá na frente pode ter uma utilidade. E uma sugestão, assim, né, para quem não está trabalhando, quem não está já atuando no setor, né, procure um estágio de férias, né, faça um estágio lá voltado para a área. Eu fiz alguns desses e me ajudou a passar por esse período onde você não vê tão claramente aonde se aplica a engenharia de controle e automação, né, via estágio, via experiências profissionais. Bom, aí falando um pouco, né, da minha trajetória, eu fiz um estágio, né, na CEMIG, na parte de manutenção central, né, quando eu estava no 7º e 8º período da faculdade. É uma experiência que eu achei que foi muito rica nas minhas férias da universidade, né, eu fiquei 20 dias lá em Três Marias, né, na unidade lá, hidrelétrica de lá, acompanhando a modernização da usina, né, na parte de controlador de potência e regulador de velocidade, né, dos geradores. Então, foi uma experiência, assim, para mim, muito, muito rica, né, achei que ali eu pude ver bastante, realmente, a teoria de controle, né, é um controle bem fino, né, porque para a gente garantir, né, que chegue lá aos 60 Hz na casa de todo mundo, né, tem um controle bem fino ali dos geradores, né, para garantir a posição das paletas, a velocidade, a potência que vai ter. Então, foi bem interessante ver essa modernização lá. Eu aprendi muito e pude ver um pouco da teoria do curso, né, nessa experiência. Então, por isso que até no slide anterior eu falei um pouco sobre essa questão das férias, né, aproveitar sempre as férias para fazer estágio, para ter uma experiência profissional, acho que é bem, bem rico. Bom, aí posteriormente eu fiz, né, no 9º e 10º período, comecei a fazer o estágio na Valorec, comecei na área da cearia, e aí eu fiz o meu projeto de final de curso lá, né, trabalhei numa rede neural para um convertedor LD. Vocês estão me ouvindo? Porque deu um barulho estranho aqui no... Então, sim, então, sim. Beleza. E aí eu fiz uma rede neural para um convertedor LD, né, que é essa foto aí da direita, né, que é onde abastece o ferro gusa e a sucata, né, para transformar em aço. Então, é um processo bem legal, e aí a gente trabalhou, né, com os conceitos de quais variáveis, além do ferro gusa e da sucata, abastece algumas ligas, né, dependendo da especificação do aço. E aí a rede neural trabalhava com a quantidade a ser adicionada, a temperatura ideal do gusa a ser abastecido, para ter um melhor rendimento né, desse aço no final do processo. Aí, assim, eu sempre tentei colocar algumas sugestões aí, né, em cada slide, e uma sugestão é conhecer os processos industriais, assim, eu acho que um engenheiro de controle e automação que não conhece os processos, ele é capaz de fazer da mesma forma um controle de automação, mas, na minha opinião, assim, é muito mais prazeroso quando você entende do processo, né? Por exemplo, se você está trabalhando numa integradora que presta serviço para grandes empresas, você conhecer do processo, entender, né, o que está por trás ali, acho que é muito legal. Eu, pelo menos, gosto muito, assim, então, toda vez que eu ir no convertedor LD, pela foto aí já se fala um pouco, né, é um ambiente muito bonito, tipo, super interessante ver o processo de produção do aço. Então, de novo, né, a gente não precisa disso quando vai trabalhar na área de controle de automação, mas eu acho que enriquece muito. Então, sempre que eu tiver oportunidade, estude sobre os processos, né,
petrolíferos, siderúrgicos, metalúrgicos, Minas, né? Em Minas a gente tem um polo muito grande aí, né, de indústrias, então acho que é sempre legal tentar entender como que é o processo básico, né? Ninguém vai ser especialista, mas conhecer acho que é sempre enriquecedor. Bom, aí quando eu estava para formar, eu tive uma grande dúvida, né, do que eu ia escolher. Eu tinha duas oportunidades, né, uma de ir para uma empresa, né, de automação, né, que prestava serviço realmente, e uma empresa multinacional que no caso era, né, a Valorec, que eu estava fazendo estágio na época, trabalhando num setor mais corporativo, né, bem diferente do que foi a formação em controle de automação. E, assim, hesitei muito porque eu gosto muito do ambiente de uma empresa multinacional, acho que é legal, assim, ter uma visão de empresas, né, grandes, assim, sempre, na minha opinião, muito interessante. Mas eu tinha receio de ir para um campo onde eu talvez não estivesse preparado por não ser a minha formação base, né? E ao mesmo tempo que indo para uma empresa de automação eu me sentiria mais seguro, mas em contrapartida eu não queria muito ficar tipo, restrito, né? Só aquele ambiente ali, porque eu vi também que, por exemplo, né, o, o, são empresas que às vezes passam 15 dias lá no Pará, depois mais 15 dias lá no Sul, depois 15 dias. Era uma coisa que não me interessava muito, né? Assim, eu não queria ter isso por muito tempo na minha vida profissional. E aí eu procurei um professor, né, na faculdade, que para mim era uma referência, trabalhou muito tempo na indústria, era um excelente professor. Procurei ele na época, comentei da minha insegurança, da minha dúvida de qual decisão ser tomada. Ele falou assim, olha, um curso de engenharia, o nosso foco é preparar vocês para resolver problema, né? E vocês vão encontrar problema em qualquer lugar que vocês vão trabalhar, vocês vão ter isso. Então, o que a gente espera de uma formação de um engenheiro é esse perfil analítico, de parar, de pensar, de criticar, né, de refletir, analisar os fatos, os dados, né? Então, acho que ao longo do curso aí vocês vão ter essa experiência, né, de perceber a quantidade de problemas que vocês vão ser bombardeados para resolver, né, e que isso vai gerar esse perfil mais, né, de ser uma boa pessoa para resolver problemas. Então, acho que essa conversa com ele, para mim, foi muito boa na época, porque me trouxe uma certa tranquilidade, e, na minha opinião, ele estava completamente correto, porque se a gente olha, né, o Leandro e eu completamos, né, 10 anos, vamos fazer agora 11 anos de formado, e a gente tem colegas aí nos mais diversos segmentos, atuando em diversas coisas, né, e cada um trazendo uma contribuição aonde está trabalhando. Então, acho que né, a gente tem colega no agronegócio, colega, né, professor, na indústria, em consultoria, então, em banco, tem de tudo, né? Eu acho que esse é o perfil. Então, assim, eu me lembro de, às vezes, pegava, né, alguns exercícios lá, de fazer um programa, desenvolver alguma coisa que a gente apanhava, né, passava o fim de semana fazendo aquilo lá, mas é isso que vai nos desenvolver esse perfil, esse raciocínio lógico, né? Acho que isso vai ser útil para vocês lá na frente. Bom, aí depois, né, eu fui para então a minha escolha, né, foi entrar, né, mais no setor diferente da minha formação, né, eu decidi ir na Valorec, trabalhei 1 ano e meio inicialmente uma área de performance, bem voltado para teoria Lean, Manufacturing, né, manufatura enxuta. Depois eu fui para uma área de engenharia de processo, numa área já de usinagem. E aí eu senti lá que naquele momento eu, né,
estava sentindo falta da parte da engenharia mecânica, e eu volto naquilo que eu comentei lá no início da apresentação, né? Quanto a gente tiver mais forte essas bases, esses conceitos, né? Esses conhecimento dos processos, né? Metalúrgicos, petrolíferos, isso, na minha opinião, é muito rico. Então, eu decidi fazer, né, um mestrado em engenharia mecânica na área de usinagem. E aí foi legal porque eu consegui conciliar algumas coisas, né, dos dois cursos. Então, essa foto aí é um dos estudos que eu fiz lá na época do curso, né? A gente pegou variáveis do motor, do torno, né, na empresa, para identificar um possível desgaste do inserto, né, da ferramenta de usinagem prematuro, né? Então, usei aí um pouco do conceito, né, de automação, de análise de dados, né, e a parte do processo mecânico para conciliar as duas. Então, foi um trabalho, né, que eu achei bem interessante. E aí, né, dentro aí da ideia de sempre trazer uma sugestão, né, às vezes vocês vão fazer uma matéria que você fala, pô, essa matéria não tem nada de útil, mas pode ser que lá na frente vai agregar, né? Eu me lembro que, eu não sei se era sétimo ou oitavo período, a gente tinha uma matéria de programação CNC, né? E aí a maior parte da turma não gostava daquela matéria, era uma aula bem maçante, a programação em CNC, né? Para quem faz controle de automação não era tão interessante assim, né? Tinham linguagens muito mais legais para aprender. E, e aí, né, sei lá, 4, 5 anos depois eu fui me vi, né, numa área que tinha muito disso e que, né, nunca fiz programas na empresa de CNC, mas ter tido aquela formação ali me ajudou a, pelo menos, poder conversar com as pessoas, né, entender um pouco, é, saber perguntar, né, acho que isso é fundamental. Às vezes você não vai fazer aquilo, mas se você tem uma noção básica, você já consegue fazer boas perguntas. Então, não subestimem, né, às vezes, uma matéria que vocês vão falar, pô, e aí, para que isso vai servir? Pode ser que o futuro está te aguardando alguma coisa, está aguardando alguma coisa para você que essa matéria vai ser útil. Depois disso, aí eu fui para a área de produção, né, como engenheiro, né, aí já olhando linha, né, uma área bem mais operação mesmo, fiquei 1 ano e meio. Depois eu tive uma experiência de ir para fora pela Valorec, eu fiquei pouco mais de 2 anos na França, num setor corporativo, né, que dava apoio para todas as plantas do grupo. Então foram 2 anos assim muito ricos para mim, né? Eu tive a oportunidade de viajar diferentes países para dar esse suporte às plantas do grupo, no objetivo sempre de buscar boas práticas, falar, pô, o México está fazendo isso legal, vamos levar isso para o mundo inteiro, o Brasil está fazendo isso legal, vamos levar para o mundo inteiro. Então foi muito rico, sim, aprendi muito, conheci muitas pessoas da empresa, né? Acho que foi uma experiência muito legal. Isso, né, é uma das vantagens de quem opta por uma empresa multinacional, uma empresa grande, né? Essas oportunidades sempre existem, sempre aparecem, então acho que é um lado interessante. E aí, como sugestão, né, assim, eu incentivo muito, estudem outros idiomas, né? Às vezes eu vi algumas pessoas que às vezes tinha vários cursos, né, de especialização, mas não tinha outro idioma, e isso, às vezes, ele bloqueia algumas oportunidades. Não que os cursos de especialização não sejam bons, eles são ótimos, né, e quanto mais aprender, sempre é melhor, mas eu, em termos assim, se eu fosse para ranquear, eu considero que o idioma ele é mais importante, ele é prioritário, né, no sentido da formação de vocês, porque ele vai abrir novas oportunidades, né? Então, estudem, né, quantos idiomas forem possível. Hoje está mais fácil, né, do que quando eu e o Leandro estávamos estudando. Hoje tem muito mais possibilidades aí, até de coisas mais com maior custo, até de graça, né? Então, acho que vale a pena
investir nisso, porque traz novas oportunidades. E aí, depois, quando eu voltei de lá, eu fiquei como 3 anos como gerente de produção, e tem 3 meses que eu, né, mudei para um novo desafio. Estou na região aqui de Rio das Ostras, Macaé, como gerente geral, né, da unidade. Então, bem motivado aí também com esse novo desafio, né, aprendendo muito. E aí ter a oportunidade de ter a visão do negócio como um todo, né, da empresa, está sendo bem interessante para mim. Bom, era isso que eu, né, preparei aqui para dar uma visão geral. Agradeço aí mais uma vez o convite, né, e a atenção de todos vocês aí. E aí acho que depois, né, a gente tem um momento aí para bater um papo melhor, tirar algumas dúvidas, responder um pouco aí caso a turma tenha alguma coisa. Beleza? Muito obrigado. Beleza, valeu. Valeu. O... Luiz, seu Sim, microfone está aberto. Sim, você quer queria falar? só falar um negócio aí pro Alexandre, que só tá faltando mudar essa informação lá na estrutura organizacional, hein? Gerente geral agora, na Valorec, ainda tá como gerente de produção. Olha, parece que tem mais um da Valorec aí, ó. Além da Samantha, eu lembro que tinha o Gabriel, o Vitor também, que eu acho que ele trabalha na Valorec também. Bom que tá aqui perto, né? Vamos fazer o seguinte, espera aí, pessoal, dá só uma segurada aqui nas perguntas, eu já vou dar a oportunidade para todo mundo falar, que quiser, mas deixa eu dar as boas-vindas para o Danilo ali, ó, veio entre 2 violões ali, ó. Ah, não, um não é violão, não, é o ukulele, né, alguma coisa assim. Ei, Danilo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Danilo. Foi legal. Peguei só o final aqui, onde você virou gerente geral, Alexandre. Pô, tem um orgulho enorme. O Alexandre sabe aí o tanto que eu gosto dele em todos os aspectos, né? Sempre na graduação falava, cara, o Alexandre tem a combinação, né, de dedicação, capacidade técnica com essa capacidade de gestão. E a gente vê como que vai longe, né? Muito legal ver você aí e ver que você está avançando, cara. Parabéns. E obrigado, viu, Leandro, pelo convite. Chique demais. Boa noite a todos. Eu já peço desculpas pelo atraso. Ao contrário do Alexandre, eu sempre fui um cara um pouco mais relapso aí, né? Sentava em sala, matava a aula. Danilo, deixa eu só repetir aqui, o pessoal que já estava aqui antes vai ter que me ouvir repetindo os agradecimentos todos de novo, porque o Danilo chegou depois, mas não tem problema, Danilo. Eu queria agradecer de verdade a presença de vocês, assim, para a gente fazer essa aproximação entre academia e indústria, que é tão importante, tem muito para crescer ainda. Então, obrigado de verdade por vocês terem tirado o tempo aí para preparar uma fala, vir aqui passar a experiência de vocês aqui para os estudantes, que é sempre muito bom para todos, né? E para mim também, claro, né? O Alexandre, eu já anotei aqui o e-mail dele, né? Claro, eu já vou mandar ali um monte de pedido de estágio, de emprego, de trainee para mandar aqui para a gente fazer o seguinte. Claro que é brincadeira. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Danilo, porque aí ele faz a apresentação dele, depois a gente faz uma conversa mais legal, faz a troca de ideias, tá certo? Então, ô Danilão, vai lá, a apresentação é sua. Então, o Alexandre estava lá trabalhando na produção para ver se tem qualidade ali no produto que ele oferece. Você usa os produtos dele lá, não usa? Vamos ver, vamos passar para o comprador. Né, todo mundo, né? Quase todos os produtos que o Alexandre faz aí, ele tem que trabalhar bem, porque a VIM, além de a gente utilizar produto, é considerado um fornecedor-chave nosso, né? Então, tem uma série de tubulações que a gente usa principalmente na parte de poços aí, que a VIM é fornecedora nossa, né? Vocês vão perceber que eu não sou especializado nessa área de poços e tubulação, tá? Eu sou um sujeito aí que acabei indo para uma área um pouco mais aberta, né? Inclusive, já estou virando aquele cara que não sabe mais usar recurso de TI. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui
a apresentação para você. Mas não é questão de área, não. Estou achando que é questão de idade, cara. Todo dia eu estou descobrindo uma coisa nova aqui nesse ensino remoto, rapaz. Pode ser, ó. Vamos ver aqui se funcionou. Ó, permitir. Vocês conseguem, quando conseguirem ver a tela, me avisem, por favor. Tá começando a apresentar. E agora foi para mim. Tá aqui, Seminário de Introdução à Engenharia. Ok, ó. Ainda estou sabendo como faz. Beleza, pessoal. Boa noite a todos, né? E conforme eu disse aí, ainda bem que meu atraso não atrapalhou vocês, tá? Então, acho que essa é a minha primeira mensagem. Eu brinquei aqui, mas eu odeio deixar as pessoas esperando. Eu costumo dizer que eu deixo esperando, né, quem a gente tem poder sobre, né? E ninguém aqui está com poder sobre o outro, então, que bom aí que vocês tiveram a apresentação do Alexandre. Então, vamos lá. Eu fiz uma apresentação, tá bem sucinta, acho que são 3 slides no máximo aqui. A proposta que eu trouxe, tá? Eu acho, assim, até tecnicamente, eu poderia aqui ficar explicando para vocês, acho que acrescenta, né, o Alexandre colocou bem, a gente tem que absorver tudo que a gente consegue, né, técnico, porque a gente não sabe aí para onde a gente vai, mas eu acabei optando por falar algumas coisas aqui que eu costumo dizer que se eu tivesse ouvido, talvez eu ouvi isso quando eu era mais novo e não tenha prestado tanta atenção, eu teria tido mais facilidade, tá, em alguns assuntos. E aí eu fiquei quebrando a cabeça aqui para compilar para vocês, enfim, e a gente vai, inclusive, conversar mais ao final. Não preparei nada, assim, da minha carreira, tá? Eu até deixei aqui o link do LinkedIn, né? Aí lá tem mais detalhes, estágio, tudo que eu já fiz. Mas antes de passar para o slide em si, eu vou contar rapidamente, assim, eu acho que é interessante, né? Não é muito o foco, mas é interessante contar um pouco a trajetória para vocês entenderem. E, assim, o primeiro ponto, né? A nossa turma tem um cara que o Leandro estava até brincando, né? Que ele é empreendedor na área de jogos, né? De pôquer, talvez seja um dos caras mais ricos da sala. Tem o Alexandre, que é gerente geral da VIM. Tem o Leandro, que fez o caminho inverso, né? Era um cara ali super experiente da indústria, ele foi para a área acadêmica, e parabéns, Leandro, por você estar voltando aí, tentando fazer esse link, sorte dos alunos aí. O Leandro é um cara nota 10 e navega nos 2 ambientes, né? É uma figura muito rara, e vocês vão perceber ao longo do curso que não tem muitos professores aí igual o Leandro. Então, qual foi a minha formação, né? Eu comecei com técnico de informática, sempre gostei muito de programação. Aí eu comecei o técnico, eram 4 anos, eu não terminei, porque no 3º ano eu já via que era esse caminho mesmo que eu queria seguir, e optei por não fazer o 4º ano e tentar direto entrar na faculdade, né? Na época, aquela dificuldade, qual curso eu faço, aí tinha umas coisas lá, ciência da computação, matemática computacional, engenharia de controle e automação, e na hora que eu fui entendendo, eu gostei porque eu percebi que é o curso disparado que tem mais programação, mas você não se prende a isso, né? Uma programação orientada a algum processo. Então, escolhi automação. E aí é o primeiro ponto, né? Assim, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é a minha forma de ver, tá? Isso é importante, assim, não tem certo e errado. Eu nunca quis ser o carinha da automação, sem, obviamente, nenhum demérito. Eu percebi logo cedo que a gente tinha que dominar o processo. Você pode ser o cara da automação, não tem problema nenhum, mas você tem que entender o processo, tá? A ponto de conversar com o cara que é o engenheiro do processo e saber igual ou mais do que ele. Não é incomum, até hoje, tá, dentro da empresa aqui, eu vou para o cara que entende do processo e eu percebo rapidamente que eu conheço muito mais do que a pessoa do processo. Então, assim, nunca esqueçam para que serve a automação. A automação e o controle serve para ser aplicado em algum processo. Ah, mas eu não sou engenheiro de Minas, eu não sou engenheiro metalurgista. Não há essa limitação, né? O Alexandre mostrou bem aí que ele fez o mestrado dele depois, né, na parte de mecânica, né? Então, assim, não se limitem a isso, não aceitem ser enquadrado como carinha da automação. Vocês são engenheiros, né, capazes aí de
prover soluções complexas e multidisciplinares cada dia mais. Enfim, dentro da automação, eu fui por um caminho inicialmente ali de empresa júnior, trabalhei o lado de gestão muito cedo, né? Eu já tinha essa visão muito de programação, tinha estagiado, mas ainda como desenvolvedor antes de eu entrar na UFMG. Conheci esse lado de gestão na empresa júnior. Depois, eu fui para o lado ali de pesquisa, né, e iniciação científica dentro da própria faculdade. E, por fim, eu fui para a indústria na área de mineração, tá? Eu fui para uma consultoria de mineração. A gente trabalhava na área de beneficiamento, né? Mineração, você tem ali a lavra, né? O beneficiamento e, por fim, o escoamento e logística. É muito parecido com o setor de óleo e gás, né? Óleo e gás, a gente tem ali quem acha o petróleo e produz, você tem o meio ali que faz o refino, né? E você tem o final, que de fato faz a cadeia logística de derivados e combustíveis, né? Então, eu fiz esse caminho meio inverso, né? Eu fiz gestão, iniciação, mercado como mineração, sempre com aquela ânsia, tá, pessoal? Assim, para mim, eu tinha muito claro que eu ia para o lado de gestão, sempre tive isso muito claro a vida toda, era uma questão de como eu ia fazer isso, eu não queria fazer isso de forma precipitada, tá? Então, eu fui medindo como eu faria essa passagem, tá? Nessa empresa de mineração, né, eu fui o cara que entrei lá para desenvolver a parte de automação e sistemas, era uma empresa pequena, né, tinha 3 pessoas, eu fui o quarto a entrar, quando eu saí tinha 15, foi uma experiência muito legal, porque eu virei diretor de automação e sistemas lá, eu estava fazendo 23 anos de idade, foi um mês antes de eu fazer 23 anos de idade, esse era o meu cargo, né, para vocês terem ideia. Morria de medo, pessoal. Primeiro projeto que eu peguei, eu não sabia por onde eu ia começar. Eu dei uma ideia na mesa lá, o cara falou, gostei, vamos fazer. A gente vendeu o negócio por R$280 mil na época, eu não sabia o que eu ia fazer. Envolvia circuito de TV fechada, com 1 milhão de coisa, que correria. E aí eu comecei a conversar com outras empresas de engenharia, né, enfim. Mas eu gosto sempre de contar isso, tá? E aí, hoje, todo dia acontecem coisas comigo que eu não faço ideia do que eu tenho que fazer e por onde eu começar. Então, quando vocês tiverem essa sensação de que o desafio é muito grande, você não faz ideia do que fazer, por onde começar, lembre que é normal, tá? O Alexandre certamente também tem isso, talvez ele não queira falar isso abertamente, porque tem gente da VN, mas assim, a gente tem dificuldade e não sabe o que fazer todo dia, isso é super normal, tá? A gente consegue resolver. E aí eu estava nessa empresa, né, uma coisa que o Alexandre falou muito interessante, eu estava nessa vida louca aí de viajar, né, e aí comecei a fazer 2 disciplinas do mestrado e pegamos um projeto em Itapoã do Oeste, depois vocês digitem no mapa, interior de Rondônia. Fiquei lá 49 dias, uma coisa muito louca, assim, um dia eu conto mais detalhes para vocês. Fato é que eu percebi que eu estava meio sem controle da minha vida, perdi as disciplinas do mestrado, descobri que eu queria fazer mestrado, virei sócio dessa empresa de consultoria, comecei a divergir do dono, né, divergir ideias assim que faziam mal para o negócio, né? E aí falei, cara, quer saber? Vou largar esse negócio, vou fazer mestrado. Aí me inscrevi para um processo de mestrado na engenharia elétrica, tá? Área de sistemas, programação, sempre gostei muito de otimização, programação, automação, instrumentação, rede neural, inteligência artificial, né? Eu era o cara dessa área aí. E aí, eu saí, na semana seguinte apareceu um concurso da Petrobras. Fui lá, fiz sem estudar nada, não passei, que a prova era difícil pra caramba. E aí, na época, a empresa contratando muito, uns 3 meses depois, ela lançou um outro concurso. Dessa vez, eu tirei ali umas 6, 7 semanas para estudar o máximo que eu conseguia, e entrei na Petrobras. Então, né, eu já tinha feito coisa pra caramba, até essa época eu estava com 23 anos de idade. E eu estava no mestrado, fazendo disciplina, eu comecei o mestrado em fevereiro, a Petrobras me convocou em novembro. Então, eu ficava fazendo um curso, uma pós-graduação na Petrobras, em automação industrial. O curso recebia 5 tipos de áreas, tá?
Era controle de automação, elétrica, eletrônica, computação e mecatrônica. Só que era um curso de automação industrial. Eu voava no curso, eu fiz o curso com o pé nas costas, né, Leandro? Porque a gente teve uma formação boa pra caramba, e aí tinha um cara lá, engenheiro de computação, que tinha que começar a sintonizar a malha de controle, o cara não sabia o que fazer. Então, com isso, eu consegui levar ali mestrado e essa formação, foram 9 meses, né? Petrobras, nesse ponto, é uma empresa fantástica, eu fiquei recebendo um salário bom lá para fazer uma pós-graduação. E aí, terminei e comecei, de fato, resolver as coisas técnicas na Petrobras, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu virei o que a gente chama aqui de engenheiro de medição de fluidos, tá? O meu cargo aqui dentro é engenheiro eletrônico. A Petrobras, ela enquadra a automação como eletrônica. Eu virei engenheiro de medição de fluidos, que nada mais é do que uma instrumentação, né? A base é uma instrumentação. Só que é uma disciplina que medir vazão, não sei quem aqui tem experiência, é um negócio muito complicado. E a gente mede vazão para pagamento de participação governamental, que é royalties, participação especial, então é uma incerteza baixíssima, tá? E além disso, tem toda uma questão de convergência, sistemas, e rapidinho o pessoal viu que eu tinha tato ali para, além de entender da instrumentação, da automação, eu entendia de sistema e eu tinha uma capacidade de relacionamento destacada. Então, eu ia conversar com o advogado, eu sugava o conhecimento do advogado ali em uma semana e começava a conversar igual advogado. Eu ia conversar com o cara do tributário e aí eu comecei a gostar do negócio, né? E fui expandindo até que dentro da Petrobras existe uma área, eu vou explicar depois ao longo aqui o processo como um todo, existe uma área que chama contratos de exploração e produção e relacionamento com a ANP. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E aí foi aquela hora que o pessoal falou, cara, eu preciso de um sujeito aqui que é meio advogado, meio tributarista, meio engenheiro, e por aí vai, e foi quando mapearam o meu perfil, né? E isso é uma mensagem bem legal, pessoal, assim, a gente não sabe para onde vai levar, tá? Eu nunca imaginava que eu ia ficar trabalhando nessa área, né? Eu entrei já como coordenador nessa área, né? E atualmente eu sou gerente, né? Eu respondo para o executivo aqui, nessa disciplina, que chama Contratos e Relacionamento com a ANP. Então, a gente cuida dentro do que é o segmento de exploração e produção. Então, eu trabalho na área, vamos dizer assim, ganhando contratos com o governo para explorar e produzir o petróleo, tá? Eu não trabalho com refinaria, eu não trabalho com a parte final de logística, biocombustível, nada disso. Apesar de que eu fiquei na Regap, né? No meio dessa minha pós-graduação, eu fiquei 3 meses na Regap, vi que não era para mim, aquele negócio de bater um ponto ali 7 horas, ficar naquela mesma fábrica todo dia. E aí, pessoal, é o que vocês gostam. Se vocês forem perceber, né, para eu avançar os slides, eu sou meio acelerado assim mesmo, não consigo ser diferente. Eu já falei um monte de coisa. Eu comecei técnico de informática, trabalhei como desenvolvedor, controle de automação, empresa júnior, iniciação científica, fui numa empresa de mineração, saí, mestrado em engenharia elétrica, otimização, trabalhava num projeto da CEMIG, com rede de distribuição de energia, comecei a aprender fluxo de potência, passei na Petrobras aqui, comecei engenheiro de medição de fluidos, tributarista, advogado, depois fiz MBA, né, na Dom Cabral, e hoje eu estou fazendo um MBA em Harvard, né, a Petrobras tem essas vantagens, você vai se destacando e eles vão pagando o curso, né, então eu estou tendo essa felicidade e espero que até o final do ano eu consiga terminar. E é um outro caminho, né, então o meu caminho foi esse, transição técnico-gerencial, depois vocês olham aí com mais interesse no LinkedIn, me adicionem lá, pode mandar mensagem que eu respondo, eu sou meio workaholic, assim, eu trabalho, termino, olho o LinkedIn, converso, adoro fazer contato com as pessoas. Ah, pô, mas o cara está estudando engenharia no primeiro período do IFE. Aí o que eu falo vocês são filhotinhos de tigre, entendeu? Vocês não são um cachorro grande, vocês são filhotinhos de tigre. Vocês são os caras que vão estar sentados na minha cadeira, na do Alexandre e na do Leandro amanhã. E vocês têm que pensar com essa cabeça. Então,
nunca se diminuam, tá? Ah, tal engenharia, o cara é melhor, pior, não tem nada disso. Vocês estão no melhor curso, na melhor universidade, não falta nada para vocês em relação a ninguém de qualquer curso, de qualquer faculdade. Hoje, na minha equipe, eu tenho 2 pessoas do ITA, 3 pessoas do IME, com doutorado, tem advogado da USP. Então, assim, a gente convive com essas pessoas e todo mundo vai, no final, se igualando ali no mercado, tá? E aí, vamos lá, para eu não consumir demais o tempo, né? Eu já acabei dando uma passada, né? Entrei na universidade, e agora? Primeiro, se alguém te falar, não importa, importa é trabalhar, mentira. Formação robusta é um excelente início de carreira. A gente começa meio sem chão. Quando a gente pega um currículo bom, uma pessoa que estudou um curso bom, numa escola boa, formação robusta, a gente olha diferente, tá? Então, é um excelente começo de carreira. Não te garante nada, mas é o melhor início de carreira que vocês vão ter. O que você mais gosta de fazer? Eu costumo brincar, o que você não gosta? Aí tem uma história, o Leandro deve conhecer, porque a gente trabalhava com a Michelle, você lembra, Leandro? Eu peguei um projeto uma vez para mexer no TinyOS, cara, para fazer um sensor sem fio se conectar. Hoje você compra por R$10 o sensor sem fio aí que já vem funcionando. Na época a gente tinha que fazer tudo. Eu demorei 2 semanas para conseguir instalar o sistema operacional do negócio. Achei a experiência mais horrorosa que eu já tive. Descobri que eu nunca mais ia querer configurar um sensor sem fio no TinyOS. Foi legal para mim. A experiência durou 6 meses. Eu descobri o que eu não gostava. Então, vão testando as coisas. Descubram o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Networking, tá? Tem que fazer networking, pessoal. Tem que conversar com gente de todas as áreas. Hoje, qual é o meu maior ativo que eu tenho? Minha rede de contatos. Eu brinco que tem um know-how, né? E depois você vira para a fase do know-who, né? Hoje eu sou o cara muito mais do know-who do que do know-how. Essa transição vai acontecer naturalmente, mas não esperem vocês crescerem muito para olhar isso, tá? Networking desde sempre. Respeitem muito os colegas de turma, tá? A gente acha que não, aquele cara que não é muito ético, muito profissional durante a graduação, você leva isso para a sua vida e o contrário é muito verdadeiro. O Alexandre, se vier vender hoje, se depender de mim para comprar, eu compro as coisas dele sem nem pensar. Eu faço esforço para poder fazer um negócio com ele, porque eu conheço quem é, entendeu? E isso é muito rico, né? Aqui eu coloquei desenvolva atividades variadas e equilíbrio, né? A gente vai descobrir isso depois. Na faculdade é meio difícil, mas assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você não está trabalhando estudando, ou quando você está trabalhando estudando, o que você fica doido para fazer quando terminar aquilo ali? Pô, nada, cara, não sei. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu não sei o que eu faria. Se você está pensando assim, você tem que rever, cara. Tem que ter alguma coisa. Tem que gostar de jogar bola, de ler livro. Enfim, tem que achar uma atividade que gosta, senão essa maratona aqui você não chega no final dela, não. O meu vai mudando, né? Hoje o meu negócio é subir montanha. É escalar, subir montanha. Eu estou parado porque eu machuquei, eu desloquei o ombro, que acontece aí, mas estou sempre me mexendo. Outra coisa que eu fiquei pensando né? Quais características que eu preciso para desenvolver um bom trabalho, né? Eu fiquei pensando muita coisa aqui. Não é eletrônica, né? Não é isso que a gente está falando aqui. Aí eu pensei, o primeiro, raciocínio analítico e sistêmico. É o que o Alexandre muito bem colocou, né? Você tem que virar uma máquina de resolver problema. E ninguém vai te dar 100% dos dados, igual o Leandro muitas vezes vai dar na prova dele, tá? O pessoal vai te dar 40% dos dados, 30% quando muito, e desses 10 estão errados. Aí você vai descobrir só no meio. Então, tem que aprender a olhar o todo, olhar o detalhe. Olhar o detalhe e olhar o todo. Você tem que conseguir fazer esse caminho nos 2 sentidos, tá? Como que eu treino isso, Danilo? É na faculdade. É resolvendo os problemas, fazendo os trabalhos, aquele monte de prova difícil, né? Que também vai pegar o 2, né? Resolução de problemas complexos. Aí o que eu coloco complexo separado
do analítico sistêmico, porque aqui eu acho que a diferença é gente, né? Uma coisa é você ter o sistema analítico, né? Outra coisa é começar a envolver gente. Você sabe qual é o problema, mas o cara não quer fazer acontecer, alguém está te boicotando, alguém não quer ser convencido. Isso vai ser a coisa mais comum, tá? Inteligência emocional, né? Basicamente você conseguir ler as pessoas, ouvir, ter empatia, entender que às vezes o problema ali não é técnico, é um problema de gestão, é alguém que não quer. Eu costumo contar um caso que é muito legal. Tem uma empresa, hoje eu posso falar o nome das empresas todas porque eu não trabalho lá mais. Bahia Mineração, era um grande cliente nosso. E aí, o cara que queria que fizesse o negócio, ele estava dando uma solução que era horrorosa. Ela era a pior solução, estava muito claro que ela era a pior solução. E eu nervoso, né, como eu falei, não tinha nem 23 anos, nervoso com ele, cara. Aí fui conversar com um cara, Daniel Dominguete, se você digitar no LinkedIn. Ele é um cara também, tá, acho que ele é da Elétrica, ex-UFMG, é um cara muito bom. E ele falou, Danilo, será que esse cara já não vendeu internamente para alguém essa solução que ele está tentando te forçar a fazer? Aí que a minha ficha caiu. Eu falei, cara, ele vendeu para alguém essa solução e ela é horrorosa e ele não consegue entregar. Ele não tem coragem de ir lá dentro agora e falar que a solução que ele vendeu era ruim. Ele está tentando me forçar a fazer a solução ruim. Como que eu resolvo isso? Aí cheguei para o cara e falei, olha só, e se eu for lá dentro e explicar que eu errei, que eu tenho essa solução, mas que ela não é a melhor, que essa é a melhor, que você me alertou que ela é a melhor? E aí o cara mudou de ideia na hora, a gente fez a solução que era correta. Eu fiquei como o cara errado, mas não importa, né? Ele era o cliente e o problema foi resolvido. Isso é inteligência emocional, pessoal. O problema, às vezes, está no local que a gente não faz ideia, né? Que está tudo junto aqui, com comunicação, proatividade, curiosidade, pensamento crítico. Isso aqui hoje, 70% do meu salário é com pensamento crítico. O cara fala uma coisa para mim, eu falo, não. E magicamente as coisas acontecem, entendeu? O valor que era alto abaixa, o que não dava para fazer começa a ser feito. Então a gente tem que ter capacidade de olhar uma coisa e falar, isso aqui é falso, isso aqui não procede, isso aqui está cobrando de mim a mais do que o que é. Né? A gente não pode pegar as coisas e absorver, não. A gente tem que analisar as coisas e ter pensamento crítico e apertar e dar o double check nas questões, né? E esse eu coloquei especificamente no meu caso, acho que vale para quase tudo também, descrição, né? A gente lida hoje com muita informação sensível, muito cuidado. Eu brinco que o exemplo é o seguinte, eu sei que não é o caso aqui. O que eu estou falando aqui, alguém pode estar gravando, amanhã aparece em algum local aí, eu gero um prejuízo para a empresa, tá? Então, é bastante cuidadoso. Vocês vão ver que eu não publico nada em LinkedIn, assim, de detalhe. Eu sou um cara bem discreto aqui, porque a gente acaba lidando com muita informação sensível, né? E aí, para fechar, para sobrar o tempo da discussão, né, eu gosto de trazer esse slide aqui. Isso aqui é um pedacinho da área que eu trabalho, tá, pessoal? Um dos processos, né? Que eu falo que é ética e transparência, né? Isso aqui, pessoal, tem que ter ética, tem que ter transparência em tudo. Ah, não pode colar. Cara, quem sou eu falando que pode ou não colar? A gente não vai definir a pessoa, mas assim, tente sempre trabalhar com ética e com transparência em tudo que você faz, as pessoas estão vendo, né? E eu tenho certeza que no futuro, todos vocês vão trabalhar com grande cifra e com potencial de impactar positivamente a sociedade. O Alexandre, hoje, ele sabe com as cifras que ele trabalha aí, né? Um trabalho errado, uma falta de ética, a gente impacta muito negativamente. Isso aqui, por exemplo, um dos assuntos que a gente lida, que é recolhimento de participação governamental, que aqui dentro está royalties, etc., né? 2019, né? Só a Petrobras, a área que eu cuido aqui sobre gestão, a gente recolheu 126 bilhões de participações governamentais, né? Isso tudo aqui pode ser quebrado, verificado, auditável, né? Então, assim, a cifra que a gente lida hoje é essa, tá? São centenas de bilhões
o dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é da empresa ou da sociedade. E aí queria mais deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que não tem mais slide. Acabei não explicando muito do negócio em si, tá, Leandro? Mas acho que o Alexandre fez isso super bem. E deixo aberto, tá? Se alguém quiser entender algum detalhe técnico de trabalho aí, fique à vontade também. Obrigado, Leandro. Que isso, rapaz? Você falou que você explicou coisa demais aí pra gente. Eu acho que foi bom pra caramba. Eu só vou, bom, colocar a turma na conversa aqui. Ô Danilo, obrigado pela fala, obrigado, Alexandre, aqui. E vamos chamar aqui para discussão. Se você quer fazer uma pergunta, você pode levantar a mão ou então colocar no chat que eu também posso ler alguma pergunta. Bom, ô Danilo, então, assim, até você descobrir o que você não queria, você deu o exemplo do sensor aí, né, por exemplo, você teve que fazer várias coisas aí para você descobrir o que você não queria, o que você queria, o que se adaptava melhor. Então, assim, como é que a gente descobre o que a gente quer? É testando? É tentativa e erro? Como é que foi? Bom, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Uma das coisas que eu cheguei à conclusão, eu sou um cara que eu gosto muito de ficar refletindo, né? Eu cheguei à conclusão que esse próximo ano agora eu tenho que trabalhar um pouco mais propósito, tá, de vida. Então, eu estou ainda tentando descobrir, tá, Leandro? Talvez eu não seja a melhor pessoa para dar essa resposta, mas assim, eu acho, pessoal, primeira coisa, tentem descobrir o que vocês não gostam. Por exemplo, eu no meu trabalho tem gente que fala assim, cara, meu trabalho ele corrói meu estômago o dia inteiro. Em resumo é isso, tá? Meu trabalho hoje tem muitas coisas mais legais para eu fazer dentro da empresa. Mas a recompensa, tanto de crescimento quanto financeira, frente ao que a empresa precisa que seja feito nesse momento, com a percepção de quem está no meu entorno e a minha percepção da minha capacidade de resolver as coisas, me fez ter escolhido estar satisfeito onde eu estou aqui hoje, tá? Então, o que eu coloco é o seguinte, todo mundo tem o que gosta mais de fazer, tá? Comece por aí e tente fazer esse negócio te monetizar e etc, né? Se você acha que isso não vai funcionar ou que não está na hora, né? Eu costumo usar a frase que eu digo assim, né? Ser útil, né? Os caras falam, tem que ser útil. Eu brinco que eu não gosto mais de ser útil, porque parece que eu tenho que ser útil para alguém, parece que é uma coisa de instrumento, né? Se eu sou útil, amanhã eu não posso ser útil, né? Eu cheguei num momento da minha vida, assim, que eu simplesmente liguei o foda-se, cara. Eu falei, olha, eu acho que aqui nessa posição eu consigo resolver questões que eu acho importante e eu vou resolver. De vez em quando eu falo com o pessoal aqui, eu às vezes, né, pessoal, só lembrando aqui, eu sou um cara que faz interface com a agência reguladora, né? Então, aqui dentro da empresa, eu dou bronca, literalmente, eu falo não e dou bronca em diretor, gerente executivo. E eu entendo que isso faz parte da minha cadeira, né? E eu falo com o meu chefe, meu gerente executivo, falo, ó, o dia que você achar que não tá bom, você me tira daqui. Então, assim, para mim hoje, tá? Para mim hoje, como escolher o que você gosta? Cara, faz algo que você vai se sentir à vontade para fazer, não fica num negócio que você está sofrendo, sabe? Não faz um negócio que você olha e fala, cara, isso aqui não me dá prazer, eu acho que eu não sou bom fazendo isso, eu acho que ninguém precisa, estou chateado, e se amanhã isso aqui deixar de existir, eu acho que eu vou ter perdido um tempo da minha vida, né? É mais ou menos o que eu penso, tá, Leandro? Então, assim, e vai tentando, cara, vai tentando, descubra o que você não gosta e vai tentando. Eu fui assim, eu sei trabalhar só assim, só tentativa e erro. Parecido comigo, viu? Parecido comigo. Se a gente não molha um pezinho na água ali, é difícil saber se ela tá fria ou não, né? Eu tenho vontade de largar tudo e montar uma escola, às vezes, para dar aula. Eu já recebi convite de largar a Petrobras e ir para a Austrália, acabei não indo.
Eu falo que eu não estou pregado a prego em lugar nenhum, cara. Se o Leandro tiver uma proposta boa, se o Alexandre quiser que eu trabalhe na VIM com ele e for boa, eu vou lá trabalhar com o Alexandre, vou gostar, entendeu? É a forma que eu trabalho, assim, eu não me sinto amarrado a lugar nenhum, não. E esse sentimento de se sentir amarrado, né, se sentir preso é muito ruim, né, cara? Porque você fica ali também achando que você vai começar, principalmente funcionário público, né? O que eu falo que é o seu caso e o meu, né? De empresa pública, enfim. Acha que você está ali, que você vai morrer ali, etc. Né? Você pegou ali uma cadeira para sentar e ficar nela, né? Eu acho que isso realmente é sempre bom ter esse jogo, essa visão um pouco mais aberta, né? Que para a gente fazer alguma coisa, fazer com vontade. Eu concordo 100%. Deixa eu chamar o Alexandre aqui também, né, nessa coisa. Ô, Alexandre, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi coisa que o Vinícius até falou na semana passada também, que é a questão do conhecer o processo, assim, com que trabalha. O Vinícius estava da Vale, né, trabalhando na Vale, falando que, apesar da gente ser engenheiro de controle e automação, é muito importante a gente saber fazer essa interface com as outras engenharias, com os outros conhecimentos, para a gente entender o outro lado, né? O Danilo também reforçou isso muito bem. Como que um estudante de graduação, fora as disciplinas, né, que podem ter eventualmente no curso, né, um estudante de graduação, ele pode se meter a conhecer de um processo, assim, quais oportunidades aí você já viu? Você já falou algumas, mas enfim. Assim, acho que o Danilo também falou isso muito bem, né? Ou seja, isso, pelo menos, eu não tinha percebido isso tão claramente enquanto eu estava na graduação, né? A gente tinha lá algumas matérias, né, de optativas, de processo, que a gente não dava tanto valor, assim, e hoje eu falo que se eu pudesse, eu teria feito mais, para conhecer de todos os processos, porque elas são muito ricas, né? De novo, né, a gente não vai ser nenhum especialista em processos metalúrgicos, siderúrgicos, petrolíferos, mas você saber o mínimo para fazer boas perguntas já vai te direcionar para um caminho muito bom. E, assim, tentando responder, né, eu tive um chefe na época do estágio que ele nos odiava ver atrás do computador. Ele chegava e falava assim: na sua casa tem um convertedor LD? Na sua casa tem um alto-forno? Na sua casa tem um laminador? Mas na sua casa tem um notebook, tem um computador. Então, esquece essa planilhinha que você está aí fazendo no seu estágio, vai na área, vai ver o processo acontecer, conversa com o operador, conversa com a pessoa que está fazendo ali acontecer, para você, né, entender do processo. Então, por isso que lá no início eu coloquei quem tivesse a oportunidade de fazer estágios de férias, né, conhecer diversos setores da indústria, isso é muito rico, assim, né, a vivência de ver o que está acontecendo na realidade, na prática lá, né, na fábrica, acho que é uma outra maneira, né, além da formação mesmo, né, dos cursos que são disponíveis, de ser feito. E hoje, assim, tem muita coisa disponível na internet, né, a ABM, por exemplo, coloca, já falando mais do meu lado, né, de siderurgia, tem muita coisa que eles colocam disponível de graça, cursos para ter uma noção de processo siderúrgico. Então, assim, hoje a gente tem uma infinidade aí de coisas disponíveis, né, para a gente conhecer o mínimo do processo, e acho que ajuda muito, né, para quando a pessoa for fazer o serviço realmente de controle e automação, a integração, ela conhecer do processo. Isso é legal, porque aqui a gente tem, quando fizemos não tinha, né, mas aqui a gente tem atividades complementares que o estudante pode complementar sua formação com cursos, né, e muitas vezes, às vezes fica naquele desespero de procurar um curso qualquer para só completar ali a carga horária, enfim, pode encarar como uma oportunidade, né, de assim, conhecer um pouco melhor aquele processo para propor uma solução é muito importante, né? É muito importante. Então, eu costumo dizer também que a automação é uma das engenharias que, obrigatoriamente, ela não existe sozinha, né? Engenharia civil, né? Hoje nada é sozinho, né? Mas engenharia civil é quase sozinho, né? Consegue lidar, né? Mas a automação não, né? Deixa eu partir aqui para alguma pergunta. O Fernando está colocando, Danilo, ele está falando da questão de saber o que fazer, né? Mas enquanto nós temos um interesse em um certo assunto e não conseguimos nos enxergar vivendo com isso,
No meu caso, sou apaixonado com programação, mas não consigo me imaginar 100% imerso nesse mercado de TI. Danilo, o Fernando tem solução? Tem lugar para ele aí ao sol, cara? Tem demais, Fernando. Eu sou um desses, tá? Eu adoro programação, desaprendi tudo, né? Assim, minha visão, por exemplo, hoje, dentro da Petrobras, qualquer investimento que você vai fazer aqui, seja em software, processo, curso, você tem que conseguir puxar um link com transformação digital, né? A empresa está nessa linha de digitalização. Eu, por exemplo, desde que eu entrei na Petrobras, eu não sou programador aqui dentro, né? Hoje, por exemplo, a área que eu trabalho aqui, eu respondo por 12 sistemas, tá? Eu não coloco a mão no código, mas a gente especifica todos os sistemas. Eu tenho curso de experiência de usuário, né? É bem legal, UX, né, que eles chamam. Você consegue aplicar isso para estar no lado de usuário, né? E você, quem já programou, né, consegue sentar com o cara da TI e conversar com ele de uma forma tão diferente, né? E hoje, se você for pensar, né, eles não usam muito o termo programador no mercado, eles usam profissional de tecnologia, né? Cada dia mais os quadradinhos já vêm pronto para a gente, né? A gente tem que aprender a incluí-los ali, né? E saber utilizar. Então, assim, eu vejo a programação, né, como ferramenta, né? Para mim é igual saber matemática, o Alexandre aí que fala várias línguas, né? Português, francês, inglês, programação, eu vejo ela mais como uma linguagem, né? E não como um fim. Então, acho que não só é super normal, tá, Fernando? Como eu acho que o profissional que não conseguir conversar sobre tecnologia, programação, ele vai ficar excluído rapidinho. Então, assim, acho que cada dia menos vai ser exigido do profissional ser um exclusivo programador para o fim do negócio, e ele vai ser exigido de programar para poder resolver os problemas do dia a dia dele, né? Eu voltei a mais ou menos, para você ter ideia, mais ou menos uns 8 meses, eu comecei a estudar Python. Hoje eu resolvo questões aqui com Python, mas assim, eu não me considero nem de longe um programador Python, entendeu? Mas eu resolvo questões aqui de análise de dados, seleção, regressão linear, uma série de análises que eu preciso fazer, eu consigo, né? Mas assim, é para resolver os problemas que eu tenho no dia a dia, né? Então a programação ela é uma ferramenta para ser usada, muitas vezes, na maioria, eu diria como meio, né? Não como fim. E assim, até tentando contribuir um pouco, né? Mesmo que se você não tenha isso na sua carreira profissional, você tem a oportunidade, igual você falou, que você é apaixonado por isso, né? Eu estava conversando com um colega hoje, ele está fazendo a automação da casa dele, né? Todo mês ele vai lá, compra, hoje tem muita coisa mais acessível, né? No mercado, e ele está fazendo a automação da casa dele inteira, com programação, né? Então, tem um outro colega lá que está fazendo jogos, né? Esses jogos de aplicativos para celular, fora do horário de trabalho, né? Ou seja, já que aquilo é uma paixão, é um hobby, você também consegue fazer isso se for uma decisão de não trabalhar com isso, né? Igual você falou que não se vê no mercado de TI. Mas se eu for automatizar minha casa aqui, isso aí não vai ficar bom. Eu vou fazer aqui, com certeza alguém já fez melhor. Mesmo assim, vale o esforço, Alexandre? Tô Vale, provocando aqui. não, com certeza, mas vale sim, porque, né, assim, de novo, né, a minha casa não tem nada de automação, mas acho que para quem gosta, né, esse rapaz, por exemplo, que eu estava conversando, é muito mais o prazer dele ver ele ir aprendendo e desenvolvendo habilidade, e aí cada dia ele faz um negócio novo, pô, agora eu consigo conversar pelo interfone quando eu chamo e parece que eu estou dentro de casa, então, assim, às vezes nem necessariamente vai trazer um ganho, né, mas o prazer daquela pessoa em desenvolver que é o bacana, né, dentro da pergunta do Fernando. E o Cláudio foi aqui fazer uma pergunta: como adquirir equilíbrio entre o que te motiva e não, com propósito de vida profissional e pessoal para atingir alto desempenho na busca das melhores soluções para a demanda
da demanda da sociedade. Só pergunta fácil aqui hoje. Eu vou jogar essa aqui no meio e sair correndo. Essa é fácil, Leandro. Essa eu aprendi ela depois de um pouquinho velho, mas ela é fácil. Opa, conta aí pra gente. Sobre a minha ótica. A primeira coisa é não conte com o seu trabalho para você ter esse equilíbrio e ter essa motivação na sua vida, tá? Isso pode não acontecer via trabalho, tá? Mas peraí. Eu estou fazendo um curso aqui de engenharia, o troféu está ali depois do curso. Quando eu formo, eu pego o diploma, ponho o troféu, sento na cadeira e descanso na vida, não é assim não? Amém. Que Deus te ouça. Pode ser que seja assim, Leandro. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu vejo muita gente que fica buscando, né? Qual curso eu vou fazer, qual empresa eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer, qual cargo eu vou fazer, para onde eu vou viajar, qual país eu vou morar. E esse cara não vai para lugar nenhum, entendeu? Porque ele está procurando no lugar errado, né? Ele não vai achar nada ali. O que eu costumo fazer, isso não é conversa não, tá, pessoal? Eu acordo, eu sou um cara que hoje virei um sujeito que acorda muito cedo, acordo sempre antes de 6 da manhã. Eu acordo, arrumo a cama e vou fazer minhas coisas, cara. Exercício, né? Eu tô sempre me mexendo com alguma coisa. Eu conto, por exemplo, com o relacionamento que eu tenho aqui com a esposa, tenho uma filhinha hoje, faço trilha, escalada, montanhismo, bicicleta. Eu conto que essas coisas vão me manter a motivação. E é impressionante, quando a gente está com essas coisas em dia, o trabalho roda muito fácil, né? Se você se desequilibra na vida pessoal, o trabalho começa a ficar difícil. E a gente percebe que não é a situação do trabalho, né? É a situação de equilíbrio de vida. Então, o que eu falo muito é isso, assim, sabe? Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Vocês estão num curso puxado, vai exigir muito de vocês, mas, assim, não espera, sabe? Sabe aquela situação, eu vou me formar daqui a 5 anos, depois vou fazer um mestrado, aí você vai chegar à conclusão que lá em 45 anos de idade você vai ser feliz e tudo vai funcionar. Eu tenho uma péssima notícia para vocês, não vai. Vocês vão ter muito mais responsabilidade, vocês vão ganhar muito mais dinheiro e vão estar com a vida muito mais puxada. Então, você tem que trabalhar essa basezinha sua desde agora. Para mim, assim, eu conheço pessoas assim, elas vão no trabalho ali, não são desmotivadas não, tá? Mas elas também não fazem daquilo a vida delas. Mas elas têm uma vida boa, cara. Os caras acordam 4, 5 da manhã, pedalam, fazem triatlon, vão sei aonde. Os caras são muito tranquilos. Você pode cortar o salário deles em 20%, 30%, 50%, mudar de empresa. Eles estão sempre tranquilos e performam bem, porque eles não estão colocando a vida deles em cima daquilo, né? Então, eu sei que é uma pergunta, talvez não teve a resposta que queria, né? Talvez quisesse falar, estuda e vai trabalhar na Google, né? Porque lá você pode ficar dormindo e tal. Não tem nada disso, pessoal. Vida de mercado é puxada. Se você for empreendedor, trabalhador, você vai ser cobrado, vai ter que dar resultado. Vai se chatear, as pessoas vão te colocar dificuldade. O que você pode fazer é trabalhar sua cabeça, sua vida pessoal, para você levar isso na boa, entendeu? Eu tive um dia hoje aqui, assim, talvez, acho que dos últimos 2 anos, um dia mais infernal da minha vida hoje aqui. Eu cheguei atrasado por causa disso, vou terminar, vou ter que voltar aqui, o pessoal está me ligando agora no meio, não vou atender. Eu estou aqui com vocês, eu acho mais legal do que atender eles. E tá tranquilo, vou terminar aqui, vou seguir minha vida, entendeu? Enfim, encorajo muito vocês a fazer isso, tá? Assim, pensa na vida pessoal, pensa no trabalho e no estudo como uma coisa que é um complemento, que não é o principal. Então, agora vocês só estão me dando notícia aqui que eu estou pensando aqui, uai. Então, a gente vai formar, não tem um troféuzinho lá na frente, né? A gente tem que caçar esse troféu agora. O importante não é a gente planejar ali de ir para a Austrália daqui a 5 anos, mas é a gente buscar o que está perto aqui, automatizar o quarto, de a gente automatizar o quarto, claro, eu estou falando uma brincadeira, né? Mas buscar de exercitar aqui o que a gente pode gostar ou não, né? Exercitar o que será útil para a gente fazer. Deixa eu deixar a Samantha falar aqui. Fala aí, Samantha. Eu queria pedir um conselho aqui, talvez, e também aproveitar que já está no ramo da engenharia na indústria, né? Eu estou para formar agora, nesses próximos meses aí, esperando só a próxima colação, e a minha dúvida é o seguinte, no mercado de trabalho que eu vejo agora, a oportunidade que eu tenho seria
na parte mais de gestão. Eu tenho visto, assim, que as empresas, elas estão contratando mais engenheiro para mexer mais na parte de análise de dados, uma gestão de pessoal, ou talvez contrato como analista, não como engenheiro. E aí eu tenho uma dúvida, eu tenho que ter a pressa de executar o cargo de engenharia de uma forma técnica? Eu, tipo assim, eu realmente preciso de agora, nesse instante, lá na minha carteira de trabalho, escrito engenharia de controle de automação. Ou, sabe, se eu não exercer esse cargo aqui em 2 anos, ou se eu posso entrar um cargo de gestão, e aí eu vou ficar, vamos dizer assim, como se eu não fosse comprovar o meu curso todo. Estudei 5 anos, coisa técnica, eletrônica, programação, Python, rede neural, para poder vir aqui no final e executar um cargo. Isso desvaloriza meu curso? Eu tenho uma pressa em executar esse cargo de forma técnica, sei lá, no próximo 1 ano, 2 anos? Aí, Eita, deixa eu completar a Samantha, porque eu acho que eu tenho esse medo também que ela tem. Porque eu gosto de pôr a mão na massa, gostaria muito de trabalhar na área de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação de uma empresa, e eu tenho esse medo porque eu tenho muito contato com as pessoas que têm se tornado mais administradores e gestores. Ou isso é um processo natural, passar por isso mesmo? Eita, tem muita coisa nessas perguntas aí. Quer É responder, carreira em Alexandre? Vai lá Y, enfim. para a gente alternar. Bom, acho que tanto a história do Danilo quanto a minha é um pouco parecida, mas eu até comentei isso na parte que eu estava apresentando, né? Eu tive esse mesmo receio, né? E assim, a conversa que eu tive com o Léo Torres, né, que era o professor na época que eu procurei para pedir essa orientação, foi muito boa nesse sentido, que eu tinha o receio exatamente da fala da Samantha. Ela assim, pô, 5 anos que eu estudei essa parte extremamente técnica e agora eu vou mexer com Lean Manufacturing, né? Nada a ver do que os 5 anos. Será que eu primeiro vou dar conta do que está lá me esperando, que eu nunca fui, não tive nada que eu estudei sobre isso, e, né, se eu não vou perder tudo que eu estudei nos 5 anos. Aí, assim, vai depender de cada um, sabe? O que o Léo me disse na época foi isso, ó, a gente está aqui preparando vocês para solucionar problema, né? E teve muito a ver com a apresentação do Danilo, na hora que ele mostra aquele lá perfil analítico, né, de criticar as informações, de parar, pensar, resolver problemas. Então, se vocês estiverem bem com isso, para mim, assim, eu não me arrependo da minha decisão. Depois do meu estágio, eu nunca mais na empresa fiz nenhuma programação, nunca mais encostei num sensor, saí do estágio, eu nunca mais tive um contato a fundo com o controle de automação, nunca mais vi uma lógica de P&D, né, de participa, assim, posso até ter visto, mas não de eu estar diretamente envolvido no cálculo, né, por exemplo, quando eu estava na empresa, a gente tem lá um processo de forno, que o controle dele é por P&D, para não dar, a temperatura não pode ter overshoot, né, ela tem que ser uma temperatura, chegou naquela temperatura, ela vai até o fim, não pode passar. Então, assim, eu vi lá a galera desenvolvendo a teoria, desenvolvendo a lógica, mas não era minha responsabilidade, né, então, assim, mas isso não me fez mal, assim, eu não me arrependo da decisão, eu gosto do caminho que eu segui, e assim, só que se você seguir nesse caminho, você pode voltar, né, mas se você demorar demais, é natural que vai se tornando mais difícil, né, depois de, sei lá, 5, 6 anos você atuando na área de gestão, você fala, agora eu quero voltar para a área técnica, ela pode acontecer, mas ela é um pouco mais difícil. Mas a gente tem, por exemplo, professores que foram, né, o Leandro é um exemplo desse aí, a gente teve professores também, de pessoas que atuaram muito tempo em uma área, né, diferente, e depois voltou para a área acadêmica, voltou para a área mais técnica. Então, pode acontecer, mas é um pouco mais difícil se você demorar demais. Mas o que eu
posso dizer assim, não sinta que você, vou desperdiçar os 5 anos que eu estudei, não acho que você vai desperdiçar, porque, de novo, né, os 5 anos aí, essa frase que o Léo me disse na época, eu acho que ela é muito verdadeira, né, vocês estão sendo preparados para resolver problema, para ter esse perfil de análise, né, e acho que isso você vai conseguir aplicar em qualquer lugar. A gente tem um colega lá que trabalha no agronegócio, e eu tenho certeza que ele aplica coisas que ele aprendeu. E, só para fechar, né, assim, independente disso, né, as pessoas que também começarem agora na área mais técnica, bem voltada realmente ao controle de automação, pode ser que depois de 10, 15 anos, naturalmente, essas pessoas também vão migrar para uma coisa mais de gestão, né? Então, isso pode ser aí uma realidade para muitos, até para os que hoje vão começar numa área mais técnica. Alexandre, então não é para eu mudar as disciplinas de controle aqui e começar a dar aula de, sei lá, Project, de Excel, não? Olha, De isso R? é um fato. R é bom. Eu senti falta na minha graduação. Eu acho que se eu tivesse feito mais, eu teria tido mais, teria agregado mais, sabe? No último período, eu fiz 2 matérias na faculdade de Economia e Administração. Acho que foi bem legal, assim, sabe? Eu sinto que falta isso na grade curricular da engenharia, né? A gente ter essa visão de empresa, isso poderia agregar mais. E aí, pessoal, acho que o Alexandre foi perfeito na resposta, né? Assim, o caminho padrão que vão te falar, e aí, lembra do que eu coloquei, pensamento crítico, não aceitem de primeira o que te falarem, se você não conhecer o chão de fábrica, você não vai ser um bom gestor e você vai tomar a decisão errada. Toma a decisão errada, pessoal. Quem não tem inteligência emocional, o Alexandre falou 2 vezes aqui já, quem não sabe fazer as perguntas certas, quem não tem um bom networking, quem não consegue conectar os pontinhos e chegar às conclusões, tá? Isso não existe. Cada um de vocês tem uma capacidade analítica e sistêmica diferente do outro, mas todas muitíssimo acima da média. Cara, se você não vai sofrer, o sofrimento, eu tinha isso, tá, também, o Alexandre falou que tinha, a gente tem aquele sofrimento, né, aquela sensação de que eu tô ficando órfão, né, vou largar a automação. Isso é só da nossa cabeça, pessoal, esse sofrimento. Você entra no lugar, começa a contribuir, eu brinco que eu tenho que, de tempos em tempos, entregar as coisas e resolver, isso vai me dando energia, né, independente se é técnico, se é de gestão, isso é só sofrimento da nossa cabeça, isso não existe não, entendeu? Se você está tendo uma oportunidade boa de mostrar seu trabalho, de resolver numa área de gestão, ou você vai lá, vai aprender, não tem estresse nenhum. Agora, pô, não, eu sinto que eu não consigo, eu preciso passar pelo chão de fábrica. Então, vai lá, cara, fala que você quer passar pelo chão de fábrica, não tem regra, não. Tá, ô Samanta, parabéns, eu achava que era o pessoal de primeiro período, Leandro. O pessoal está se formando já. Não, mas eu tô de intrusa. Está de intrusa aqui. Não, é que eu fiz o convite a todos os estudantes assim, do curso. Que legal. Para participar aqui. Aí alguns puderam, outros não, também tem aula no horário, né? A Samanta que já está aí já está mais no finalzinho, né? Já está com a mão no troféu ali, né? Só esperando. Só esperando, então, que ela conseguiu aparecer aqui hoje. E deixa eu aproveitar e agradecer aqui a presença também do professor Rogério Eustáquio, né, que está aqui com a gente, também acompanhando essa conversa, que cuida da parte, inclusive, de estágio aqui na escola, com o pessoal faz essa interface aí. Eu vou conversar para vocês, assim, que até quando a gente vai para uma carreira, eu sei que não é para eu falar nessa mesa, mas eu não vou resistir, até numa carreira, assim, mais técnica, assim, que acadêmica, teoricamente, a gente está mexendo com problemas, assim, enfim, dentro da área, né? De vez em quando eu olho para o meu aluno de iniciação científica, assim, eu falo assim, eu queria estar programando essa rede neural aí, eu queria estar fazendo esses modelos aí, etc., né? De uma hora ou outra a gente acaba lidando com essa questão
em gerir equipes, em lidar com pessoas, né? E dizem que esse é o problema mais difícil, talvez, né? Como que na graduação a gente pode aprender a lidar melhor com pessoas, assim, que pode ajudar lá na frente? O nosso contato aqui com o meu coleguinha de sala aqui, eu preciso entrar em contato com ele aqui, isso gera alguma coisa lá na frente? Vocês já falaram isso, mas eu estou querendo provocar vocês de novo para poder falar um pouco dessa questão aí do network, né? Isso me ajuda lá na frente, o Alexandre, o Danilo? Leandro, sim, o ambiente universitário, pessoal, é um ambiente mágico, né, para todo mundo. Eu cometi uma gafe na hora que eu falei, eu fui professor do Cefet, né, Leandro, um tempo. Dei aula de 3 disciplinas lá. Cara, assim, o ambiente universitário é um ambiente mágico, cara. Tudo pode, todas as pessoas estão ali na melhor energia, na melhor fé, na vontade de fazer as coisas acontecerem. Como eu disse, né, um bando de filhotinho de tigre, todo mundo vai crescer, vai ficar no mercado bem. Uma das felicidades que eu tive, por exemplo, a empresa Júnior, ela envolvia também o pessoal de engenharia elétrica, né? Então, eu conheci muito bem ali, né, 2 períodos para mais, para menos, toda a turma da elétrica. A gente era do lado do pessoal da mecânica e produção, né? Eu era de empresa Júnior, então eu andava a gente tinha 3 sedes, né, que era BH, Viçosa e Juiz de Fora, eu conheci o pessoal dessas áreas. Vale a pena total. E vou te dizer, assim, os contatos realmente que eu carreguei, que são muito ricos, que eu tenho na vida hoje, são a maioria advindos aí de universidade, tá? E tenho contato com todo mundo. O Leandro lembrou de mim aqui, né? Fiquei bem satisfeito, falo muito com o Leandro. A última vez que eu fui em BH antes de pandemia, a gente se vê, né, Leandro? Conversa, faz planos aí. Cara, é a fase mágica da vida. Aproveite tudo, conheçam as pessoas, olhem diferente para os professores, como eu falei no começo aqui, eu vim aqui te expor, né, Leandro? Assim, tem esse curso de Harvard que eu estou fazendo, ele fala assim, gerencie o seu chefe. A primeira coisa que fala é isso, o seu chefe está cheio de problemas, né? Os professores estão aí com você, nessa energia, querendo construir, então, assim, vamos dizer assim, coloque essa energia no olhar aí, que o negócio funciona muito bem. Pelo menos, assim, eu acho que eu fiz isso com as pessoas, porque eu tenho muitos frutos até hoje, assim, de relacionamento que eu tenho na área, tá, de universidade. O Alexandre se mudou agora para o Rio, a gente está em pandemia, né? Assim que acabar, eu vou dar um jeito da gente se ver aqui, tomar uma cerveja, um suco de laranja aí. Vale sim, não só vale, como eu acho que é o melhor ambiente e momento para vocês começarem a construir essa rede, tá? Sim, né, assim, não confundam, não é coleguismo, né, ou seja, é realmente construir essa rede profissional. Então, o Sr. Danilo falou um negócio muito legal na fala dele, que as pessoas estão nos observando o tempo inteiro, né, então, num trabalho de escola, você vai estar ali mostrando a sua qualidade, o seu perfil, né, e as pessoas estão nos observando e vão fazer, pô, eu lembro daquela pessoa lá, eu acho que, né, numa oportunidade é o perfil que eu estou procurando. Então, ou seja, não faça isso de maneira forçada, né? Seja natural, igual o Danilo comentou, porque isso vai criar essas suas redes, vai criar essas oportunidades e elas vão ser muito úteis lá na frente. E aí, falando um outro ponto aí, né, de uma pergunta, se eu não me engano, eu acho que essa fala é do Cortella, que ele fala assim, olha, todo professor gosta de dar aula, mas a grande maioria não gosta de corrigir prova, né? Então, o Leandro pode falar aí se ele gosta ou não de corrigir prova, mas, ou seja, Verdade. não se iludam, né, que, ou seja, na vida profissional, independente da escolha que vocês vão fazer, vão ter momentos muito prazerosos e vão ter momentos mais difíceis, né? Então, saber equilibrar, ter essa inteligência emocional que o Danilo falou, e é muito importante, né, para ser bem sucedido profissionalmente. E agora uma pergunta para vocês dois, assim, principalmente, porque hoje em dia, assim, o diploma seco,
pura e simples, assim, diploma, né? Quando a gente formou, eu acho que o mercado estava bombando, eu acho que era outra situação, né? Hoje a gente tem uma situação um pouco diferente. Mas o estudante que pegou ali, fez a faculdade, mas fez daquele jeito, né? Passou por ela, né? E muitas vezes ali se preocupou muito mais com o diploma do que com as experiências propriamente, do que a coisa. Como que o mercado vê esse egresso do curso, né? Que tem ali o diploma de engenheiro, ele já pode colocar em cima da mesa ali e falar, eu quero meus 8,5 salários mínimos e boa. Como é que é isso? Como que o mercado estima aí? Oi, Posso, fala, Paulo. posso acrescentar algo mais à sua pergunta? Acrescenta aí, rapaz, me ajuda aí. Hoje em dia, a gente que está dentro do IFMG, que já passou às vezes pelo curso técnico, sabe da qualidade e da competência do IFMG. E eu queria saber como que as empresas têm enxergado o IFMG, porque ter uma boa instituição no currículo pesa. As pessoas às vezes podem não levar isso em conta, mas isso é bem claro, bem nítido. A gente, para o mercado, já é comparado a o FMG, a um Cefet, a essas instituições? Ou como que está isso aí, pela visão do mercado em si? Eu estou no Rio de Janeiro há 10 anos, né? Então é complicado, né? Até porque foi nesse meio, né, que teve essa mudança de marca, vamos dizer assim, de nome. O que eu posso dizer é assim, vocês são, né, estão junto ali com o Cefet, né? O Cefet tem a marca talvez a mais forte do país, né, do ponto de vista técnico, né? E eu ia falar, né, e o Cláudio Fernandes, né, postou, eu não sei se Cláudio é o professor ou é aluno. É estudante. É estudante, né? Ele colocou aqui a palavra-chave, construção de identidade de referência, né? O que é o curso de controle e automação? É um curso que começou ali no início dos anos 2000, né? Não era nada, cara. Quem era o cara de automação? Né? Não era ninguém. Hoje o cara, por exemplo, tem gerente executivo da Petrobras, que é engenheiro de controle e automação, turma anterior, né? E muita tranquilidade, né? A gente tem que sempre ter confiança, aquilo que eu falei, né? Lembre do filhotinho de tigre, né? Você não pode ficar se sentindo menor do que o cara da FMG, nem maior do que o cara de uma instituição particular. Isso é uma coisa natural. Você tá, né? O Leandro é professor de vocês, pô. O Leandro é um cara sinistro, basicamente. Vocês, com o nome de Cefet ou de FMG, vocês estão numa instituição de ponta, com ensino de ponta. É natural que a hora que a gente sentar para bater um papo com vocês, para fazer uma entrevista, a gente percebe isso, tá? A gente percebe na hora que a pessoa é diferenciada e você vai entrar, vai desenvolver. Eu vi que tem gente aqui da Valorec, né? E você vai crescer lá dentro, vai entender, vai trazer mais gente do IFMG, isso vai acontecer normalmente. Então, assim, eu não posso falar com muitos detalhes, primeiro, porque eu estou no Rio, segundo, porque a Petrobras é concurso público, né? Mas, assim, falando de Cefet, cara, eu ia ficar 3 horas falando gente do Cefet que está aqui dentro da empresa. E é uma prova nacional, super complicada, então, assim, acho que vocês estão numa instituição boa, né? Mas sempre lembrar disso, né? A instituição são as pessoas, né? Que vão carregando o nome dela, então, vocês são parte dessa construção aí. E não se sintam menor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Vocês estão aí igual todo mundo, né? Com as possibilidades. Deixa eu aproveitar e fazer propaganda aqui, então, que no último ENAD, né, o Exame Nacional aí do Ensino Superior, a gente ficou em segundo lugar no país, né? A gente só ficou atrás da URGS lá, né, do Rio Grande do Sul. Foi a prova até que a Samantha fez. No ENAD aí. Mas, e outra coisa, né, a gente pegou também o exemplo de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são os únicos Cefetes que não viraram IF, né? Você pega em São Paulo, no Nordeste todo, do Sul, todos viraram Instituto Federal. Mas esse desafio com a marca é um desafio que a gente tem, que eu espero que pelo menos na região de Betim a gente consiga que vocês atuem aqui na região, né, e já façam essa marca. Realmente o que faz a instituição são as pessoas, né? Então, a gente colocando pessoas aí
para dentro desse mercado, enfim, para esse mundão aí, para trazer ganho aí para a gente. Pessoal, a gente já vai chegando no encerramento. O Danilo, ele mandou a mensagem aqui, ele falou, olha, você viu o tamanho do meu gráfico lá, se você passar do horário, é aquilo ali dividido por hora ali, dá uma cifra boa. E como a gente está apertado financeiramente, então a gente não vai poder pagar a hora extra do Danilo, né? Do Alexandre, eu nem falo, o Alexandre está ali de mudança, mudou tem pouco tempo. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês, de verdade mesmo. Precisando de, enfim, qualquer contato que a gente venha fazer, a gente faz contato com o setor produtivo ou contato pessoal, quiser, enfim, tiver alguma ideia que a gente possa dar prosseguimentos, estamos abertos aqui a parcerias, tanto com a gente, com o Polo de Inovação em Embrapi, como também para ofertas, estágio, etc., ou quer que a gente vai aí falar qualquer coisa, levar a menina também para passear aí no campo, para descobrir como é que faz esse aço aí, como funciona aí o setor de petrolífero também, etc. Então, muito obrigado pela participação de vocês, de verdade, tenho certeza que agregou muito. Vou deixar uma palavra no final para vocês. Obrigado, Alexandre, obrigado, Danilo. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado aí pelo convite, né? Foi um prazer. Agradeço aí a turma também. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Danilo. Aprendi muito com você aí também. Foi muito legal a sua apresentação. E até uma próxima aí, gente. Foi um prazer. Tá, joia. Pô, obrigado, Leandro, Alexandre. Satisfação rever, né? A gente absorve muita coisa aí de todas as oportunidades, né? Aos alunos, né, também, muito obrigado por nos ouvir. Isso é um ato muito nobre, né? Parar para ouvir o outro, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês aí. E como eu coloquei, né, a questão de networking, né? O networking, isso aqui que a gente está fazendo, pode ser o começo de um networking, né? Uma relação trabalhada, é um período muito curto, né, para a gente conseguir absorver, né, uma via de mão dupla. Então, como eu disse, eu vou passar para o Leandro aqui a apresentação. Me adicionem lá no LinkedIn, se tiver dúvida, né, se eu conseguir ajudar em alguma coisa, né, eu puder aprender com vocês também, deixa esse canal aberto, tá? Sucesso aí para os que ainda têm uma quantidade boa de curso pela frente. Não desanimem, é difícil, mas é muito bom. E para quem está terminando, sucesso também. Se precisar de algo que eu possa ajudar aí, tá? Fico à disposição. Dentro da rotina do dia a dia aqui, no tempo que eu conseguir responder, eu tenho um carinho muito grande por esse tipo de atividade, tá? De conhecer gente nova, de poder conversar, aprender com vocês. Deixo o meu contato aqui inteiramente aberto. Obrigado, viu? Boa noite para todos. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Só lembrando, semana que vem a gente vai receber o Leandro Manteia e o Wesley Heller, né, que vai falar de empreendedorismo na engenharia, né? O Leandro Manteia está com a TAG na engenharia, o Wesley está com a Cass Group, e é isso. Então, semana que vem tem mais. Pessoal, muito obrigado. Valeu mais uma vez, Alexandre. Até a próxima.